A inflação caiu, as bolsas subiram, mas o Bitcoin não acompanhou esse movimento positivo dos mercados de risco. Nessa terça, eu trouxe um mapa na tela e prometi voltar com esse dado de inflação digerido. Esse mapa ele está acontecendo, esse escopo está tomando forma nos bastidores e tudo isso com gente grande se mexendo em silêncio. Se você quer entender melhor essa história, é só me encontrar logo após a vinheta. Agora sim, família, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui na Liga Cripto. Eu vou correr nessa introdução porque falaram nos últimos comentários que eu fazia muita propaganda. Então, faz o seguinte, já deixa o seu like logo de início, ajuda a Liga Cripto a espalhar esse YouTube afora. E lembre-se que a Bybit apoia todos os vídeos aqui no canal, lives, conteúdos em geral, e para nós é a melhor plataforma de trade do mercado. Inclusive, só fazendo um rápido parêntese, a Bybit lançou a sua conta internacional. Ela é integrada já dentro do seu cadastro da Bybit. Se você ainda não tem, veja aqui embaixo na descrição o link para criar a sua conta. E depois de criada, você pode solicitar a sua conta internacional, onde você vai ter mais responsabilidade, mas ao mesmo tempo muito mais liberdade, que era como estávamos acostumados. Se tiver alguma dúvida, entra no nosso Discord gratuito e me chama lá que eu te auxilio, tá? Agora sim, família, sem mais delongas, a gente vai falar do dado que saiu, por que o Bitcoin não subiu e o que o dinheiro grande está fazendo. Vem comigo. Então, família, em 24 horas, para a gente começar, a gente teve duas notícias boas. O CPI, a inflação ao consumidor, caindo de 3,5 para 3,4, veio em linha com o esperado. O núcleo do CPI, 2,5, o menor desde março de 2021. E 0% para o PPI, inflação no atacado, esperavam uma alta, então isso também sai como dado positivo. E o PPI anual, 4,7, despencou de 5,5, a projeção era 4,9. Só na gasolina, família, e aí a gente vai ter relação com o petróleo, né? Menos 2%, quase 3% no mês. A comida no mercado teve a primeira queda desde março e o atacado de hoje é a prateleira de amanhã. Então a gente tem dois sinais de alívio, um atrás do outro. Por isso, família, a gente pode dizer que o mercado ele festejou, na verdade, quase todo o mercado. A gente teve a bolsa, a SP500 e a Nasdaq no verde, subindo com esse alívio. O dólar e os juros dos títulos, né, americanos recuaram, porque o risco ele fica ligado, né? O cenário de risco ele ficou um pouco mais favorável, mas o Bitcoin recua, ele tentou os 64 mil dólares, devolvendo tudo e caindo para a faixa dos 63. Inclusive, família, fazendo um breve parêntese, o Rodrigo ele fez análise de cabo a rabo ontem, do macro ao micro e também das linhas gráficas, então não vou me estender muito aqui, eu tenho até um resumo em relação a pontos de atenção, mas é importante a gente verificar que a gente ainda respeita o nosso fundo prévio, ali de 62 mil dólares, mesmo com essa queda recente, e o que me chama muita atenção é a baixíssima volatilidade, que você pode ver aqui por essa linha azul, e o Bitcoin não costuma ficar tanto tempo assim com baixa volatilidade, volume e nessa indecisão. Então eu espero que a gente tenha alguma decisão algum tempo para frente, sem muita espera. Então, como eu estava dizendo, a boa notícia chegou para todo mundo, menos para o Bitcoin. Vale ressaltar que a gente não fecha em 65 mil dólares desde o dia 26 de julho. E a gente está falando de 6 tentativas batendo no mesmo muro de resistência. Agora pega só essa pincelada que eu tirei do último conteúdo que o Benjamin Cohen trouxe. Isso tem precedente. Em um ano de eleição de meio de mandato, o Bitcoin nunca segue a bolsa. Em 2018, a S&P fez menos 6% e o Bitcoin menos 73%. Em 2019, 3 cortes de juros e ele caiu do topo mesmo assim. Para você que queria preço atualizado, zonas de atenção, eu trago esses níveis da live de segunda e de quarta, do dia de ontem, tá? E o Rodrigo teve, inclusive, live fechada para membros. Então, família, o nosso teto de resistência, ele segue próximo dos 65.800, 66.200, foi exatamente ali que a gente teve 6 testes, 6 rejeições. Na quinta-feira, hoje, nós vemos o Bitcoin em 63 mil dólares, 63.200, como eu mostrei ali, sendo que o nosso colchão está exatamente nessa região, estendendo esse suporte até mais ou menos a região dos 62.200, um pouco mais abaixo. Importante a gente adicionar
que o nosso suporte anterior dos 63.800, próximo da casa dos 64, já é uma resistência esperada caso a gente tenha algum movimento de reação. E o nosso próximo andar, perdendo esse suporte, né, o nosso colchão atual, fica ali para o fundo do dia 6 de julho, o patamar de 61.300. Perdendo esse, né, num último cenário ali mais bearish, que é a revisita abaixo dos 60 mil dólares, que foi inclusive o cenário base do Rodrigo na última live. Ou seja, a gente está com grandes chances de retestar pelo menos esses 60 mil dólares. Trazendo mais uma estatística do vídeo do Benjamin Cohen, em anos de eleição de meio de mandato, agosto cai em média 10% e setembro mais 8%, exatamente a direção dessa faixa vermelha que a gente está vendo aqui na tela. E por que o Bitcoin não sobe? Vamos falar aqui, né, do que importa e se relaciona com o Fed. Cortes de juros não estão na mesa. A gente tem 60% de pausa, ou seja, de manutenção, e 38% mais ou menos de alta, de subir os juros. A gente está falando de um juros na casa de 3,5 a 3,75, e como eu disse há pouco, o debate é se mantém ou se sobe juros, não se corta. Um OBS importante, família, em relação ao Kevin Warsh, que é o chairman do Fed. Desde maio, ele cortou os avisos prévios, ou seja, ninguém sabe o próximo passo até ele falar. E ele fala dia 28 desse mês em Jackson Hole. O tema do simpósio é inovação financeira e pagamentos. Anota aí na sua agenda, que pode ser que a gente tenha alguma coisa, alguma fala impactando o mercado cripto. E a leitura do Rodrigo de ontem na live de quarta, esse alívio pode ser uma grandíssima armadilha. A queda da energia no CPI ainda reflete o petróleo de maio, e a gasolina, que subiu em julho, só aparece nas leituras de setembro. Anota essa informação também. E falando agora do fluxo de capital, o dinheiro rápido ele está saindo pela porta. A gente está falando de 61 milhões de ETFs de Bitcoin na quarta-feira de outflow, e a gente está falando de 145 milhões de saldo da semana geral em relação a ETFs. Só na Fidelity, menos quase 47, e BlackRock, menos 15 milhões. Vale você ter no seu radar também desse dinheiro indo embora em relação às tesourarias corporativas que estão sob estresse em bear market. A gente fala da Metaplanet, que moveu algo em torno de 247 milhões de dólares, com prejuízo de papel de 1,4 bilhão, sem venda confirmada. E a própria Strategy vendeu aí recentemente 108 milhões de dólares, segunda semana seguida de venda. Família, sem um corte no horizonte, o turista de mercado, ele realiza, né? O mercado não está interessante, o capital ali não está sendo atraído para dentro de cripto. Só que tem uma parte estranha nisso tudo, porque os grandes, os mesmos nomes que estão vendendo ETF, ou melhor, essas empresas elas estão gerenciando papéis dos outros, mas são esses mesmos nomes que estão comprando infraestrutura. A BlackRock tem hoje 311 bilhões no Ethereum, tokenizou as cotas de fundo de caixas europeus, com o JP Morgan na ponte. Fundo de 311 bilhões negociável na blockchain 24/7 de carteira para carteira. A Fidelity, ETF que paga em dinheiro, ela pediu a SEC para fazer staking de até 100% do Ethereum do ETF dela e pagar o rendimento ao cotista em dividendo trimestral em dólar. A Grayscale, por exemplo, já paga. Eles não estão comprando a moeda essa semana, eles estão comprando os trilhos que carregam essas economias. E a lista não para, eu te trago mais um exemplo. A Goldman Sachs comprou a NEOS, 1 bilhão em ETFs de renda de Bitcoin. E a JP Morgan pôs 400 milhões em Bitcoin no trimestre. E as carteiras acima de 10 mil em Bitcoin estão na máxima de 6 meses. Como o Rodrigo disse ontem também, varejo vendendo, baleia de boca aberta recebendo tudo. E o próximo trilho, família, já pode sair nessa sexta, dia 14, amanhã. Então, a SEC prepara um sandbox com ações da Apple e da Nvidia tokenizadas, negociadas 24/7 na blockchain, enquanto o Congresso debate leis, tem regulador entregando. E o mercado anda em duas velocidades. Vamos falar aqui uma síntese. A velocidade número 1, eu diria que é o preço que anda e move o Bitcoin dentro das linhas gráficas. Esse acaba sendo muito refém hoje em dia
do Fed, sem corte na mesa, o dinheiro rápido sai, o rende comprime e o colchão apanha, né, o nosso ponto de suporte. É a história do próximo mês, é o que a gente está falando de previsão para o curto prazo. Agora, a gente tem a velocidade número 2, que é sobre estrutura e infra. Então, a gente tem BlackRock, Fidelity, JP Morgan plugando trilhões na infraestrutura cripto. É a história não do próximo mês, mas o que está sendo construído para o próximo ciclo. Parafraseando mais uma do Rodrigo, a live de ontem estava especial, o Bitcoin é um buraco negro de dinheiro que está sobrando. Então, se a gente não tem dinheiro sobrando na mesa, fica mais complicado essa expansão. E aí, você analisar essas duas velocidades, família, é como se você fosse passear num shopping vazio numa terça de manhã e concluir que ele faliu, sem reparar que estão construindo mais 3 andares em cima. O movimento de agora e obra são duas histórias diferentes. Deu para entender? Indo adiante, família, vamos falar de setembro. O que é que a gente tem de importante nos próximos 30 dias? 28 de agosto, já disse, o Walsh fala em Jackson Hole. O payroll americano, em 4 de setembro. 11 de setembro, novo CPI. 15 a 16 de setembro, semana monstro. Clarity Act e o Fed na mesma mesa. Dia 15 a gente tem o voto processual da lei cripto no Senado. E dia 15 e 16, decisão de juros, lei, liquidez, tudo junto em 48 horas. Então, família, para mim, ou o Bitcoin ele reconquista os 64 mil dólares nos próximos dias, ou os 62 viram a última defesa antes de uma visita dos 60 mil dólares, que parece cada vez mais plausível. E olha que bacana, a Liga, de maneira geral, dentro das suas interpretações, e o próprio ciclo do Cohen, a gente chega na mesma janela de decisão entre setembro e outubro. E domingo, exclusivo para membros, eu abro um vídeo aqui para comentar um pouco mais sobre isso. Se você curtiu as informações presentes nesse vídeo, tá esperando o quê? Solta o seu like, se inscreve e ativa o sininho. Se foi o nosso primeiro encontro, eu espero que a gente tenha muito mais à frente, tá? Forte abraço aqui da Liga Cripto, o melhor canal para você se informar diariamente sobre o mercado cripto e macro, família. Grande beijo, grande abraço, até a próxima e fui!